nosso irmão Antônio, a varoa linda de Jesus, missionária Isadora, me ama, filho. Amém? Eu fico muito feliz de poder pregar a palavra de Deus. Eu entendo que isso é uma responsabilidade, mas o chamado arde no meu coração. Amém? Eu quero vos convidar a abrir a Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante. Eu creio que o mês de janeiro, sendo o primeiro mês do ano, é o ano que a gente deve abrir a nossa boca e profetizar, porque ainda faltam 11 meses para acabar o ano. E eu não sei, mas talvez esse seja o seu ano. Amém? João 14, versículo 1 diz assim: não permitais que vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei para o meu pai e vos prepararei um lugar. E quando eu for para o meu pai, tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, aonde eu estiver, esteja vós também. Vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E indagou Tomé: Senhor, se não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Jesus assegurou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 16, bem rápido. Eu rogarei ao Pai, e eles vos enviará outro Consolador, a fim de que sejais convosco para todo sempre. Amém? Pode tomar seu assento. Aleluia. Deus poderoso. Se a gente pegar o tema desse culto, janeiro profético, Glórias a Deus. se você pegar a palavra profético, vem da palavra profetizar. E o que significa a palavra profetizar? É você declarar algo com a sua boca que irá acontecer no seu futuro. E um exemplo, eu profetizo que daqui uns tempos eu irei ali em Catanduva. Isso é uma palavra profética. Entendendo isso, vamos para dentro do texto. De fato, quando a gente pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vemos muitas palavras proféticas. Quem é que não lembra? Jacó, Isaac, Davi, José, vários homens de Deus que tiveram sim uma palavra profética em sua vida. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê Jesus, aquele que veio salvar o povo, a qual no livro de Isaías é descrito como Messias, e a palavra profética acerca de Jesus está ali revelada, falando que ele ia vir, ia tomar os pecados, ia se entregar na cruz, ia ser humilhado, ia ser morto, mas ele iria ressuscitar. Aleluia. E no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, Jesus olha para os discípulos, depois de tendo olhado para a cara deles e falando assim: olha, é necessário que eu morra, é necessário que eu cumpra o que eu tenho que cumprir, é necessário que eu vou para aqueles que vão me humilhar, que vão me xingar, chicotear, cuspir em meu rosto, eu vou subir naquela cruz, é necessário acontecer isso. Só que antes de acontecer isso, Jesus lançou uma palavra profética. Jesus olhou e falou para eles assim: eu vou lá, vou voltar, e eu vou para o meu Pai, que está na glória. E vocês conhecem o caminho. Foi quando Tomé olha para ele e fala: Jesus, a gente não sabe qual é o caminho. Jesus, a gente não está entendendo o que você está falando. Jesus lançou uma profecia, falou: eu vou para o meu Pai, e quando eu estiver preparado o lugar, eu vou voltar e levar vocês comigo. Só que tinha discípulo que não entendia esse mistério, tinha discípulo que não entendia o que Jesus estava falando.
E aqui, você entendendo isso, eu quero começar assim a pregar. Jesus olha para os discípulos e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a profecia lançada por Jesus é o próprio Jesus, porque Ele é o caminho da profecia, Ele é a vida da profecia, e por final, Ele é totalmente a profecia. Só que quando a gente escuta a palavra profecia, eu me coloco como o primeiro disso. Eu gosto de pensar no final da promessa, no final da profecia, quando ela se cumpre. Quando a gente recebe uma profecia, sendo uma pessoa usada por Deus, ou quando Deus mesmo fala contigo e te dá uma profecia, uma palavra profética, você pensa no final, mas a gente pula o início e o meio. Sendo que no início você deve ouvir aquilo que Jesus está falando acerca de ti. Aquilo que o profeta profetizou na tua vida, você tem que entender que tem um tempo para se cumprir, tem um tempo para acontecer na tua vida. Eu vou falar de mim, eu me coloco como primeiro nisso. Alguém uma vez olhou para mim dentro de uma igreja e falou assim: você vai ser evangelista. Eu falei: glória a Deus, aleluia, seja feita a vontade de Deus. Eu pensei no começo: eu tenho que me preparar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que me chegar mais perto de Deus. Só que depois disso eu comecei a pensar no final: quando eu chegar, Deus vai me usar. Aleluia. Quando eu abrir minha boca, não será mais eu, será o Espírito Santo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o meio da profecia. Eu sei que eu posso vir aqui hoje e falar que 2025 vai ser seu ano, que 2025 você vai trocar de carro, de casa, eu não sei, que as bênçãos do céu vão te alcançar, que o teu ministério vai se cumprir. Eu estou lançando a profecia, mas quem determina o tempo é Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, ou seja, por mais que eu profetize, por mais que eu abra minha boca para profetizar nessa noite, o tempo é de Deus. Eu tenho que saber esperar em Deus, eu tenho que esperar suportar em Deus. E nisso eu lembro do povo caminhando durante o deserto, esperando a terra prometida. E eu olho para esse versículo e vejo a mesma história. Era um povo que tinha uma promessa. Jesus falou que vai nos levar. Aleluia. Só que no meio do caminho ainda tem o deserto para passar. Deus, Antes de chegar na terra prometida, prometida por Jesus, tem o deserto que a gente tem que enfrentar. E quando aquele povo chega no deserto, começa o questionamento. O povo esperou chegar no deserto, os discípulos nem esperaram começar o processo e começou a questionar. Segura. Tem gente que nem espera a profecia terminar e nem começar e já começa a questionar Deus. Tem gente que está quietinha no canto com a profecia durando 40 anos e não está reclamando. Ah, mas Deus falou. Você é pregador. Segura. Espera. Calma. A palavra já foi lançada para a tua vida. Deus vai te usar. Mas espera no tempo de Deus. aleluia. Aguarda no tempo de Deus. Quando o templo do Senhor é desmontado, quebrado, entregado na mão dos inimigos, passa um tempo de Babilônia até se levantar outro templo. E tinha gente que chegava no segundo templo falando: mas o outro tinha ouro, tinha prata, tinha isso, tinha aquilo. Mas tinha gente que não tinha visto e falou assim: mas é tão leve, é tão lindo, maravilhoso, eu não tenho que reclamar. São pessoas que já estavam ali com a profecia na mão do segundo templo, mas quando viram o segundo, falou assim: eu esperei tanto tempo só para isso. E tinha gente que tinha acabado de receber a profecia do templo e estava olhando e falando: meu Deus, é muito maravilhoso, Jesus. Então Jesus olha para os discípulos e fala: eu vou para o meu Pai e não tem ninguém que vai me impedir. Eu vou cumprir meu chamado na terra e ninguém vai me impedir de subir para o meu Pai. Então lá vai. O ministério de Jesus começa quando ele é batizado. Ele prega por 3 anos e sobe ao Pai. Jesus, que é o próprio Jesus, esperou 30 anos para cumprir o ministério. Está ansioso por quê? Está querendo viver chamado com 2 meses? Segura. Ah, mas Deus disse que eu ia ter a casa que está lá. Espera. Jesus esperou 30 anos
Talvez você tenha que esperar 5, 10, 15, 20, eu não sei. A profecia varia de pessoa para cada pessoa. Se foi Jesus que falou, pode ter certeza, vai acontecer. Mas é no tempo de Deus. E Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu olho para os discípulos e penso, ele veio, ele pregou, ele fez profecia, fez milagre, acalmou o vento, cessou a tempestade, agora ele vai embora e vai nos abandonar. A profecia não é para você entender, é para você viver. Então vamos lá, discípulo. Jesus pregou, curou. Ele falou, eu vou para o meu Pai. Versículo 16. Mas eu rogarei ao Pai, para que Ele envie outro Consolador, que estará convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não é com eles. Ou seja, quando você receber a profecia, pode ter certeza, não importa a situação, não importa a condição financeira, não importa o que você está passando, Jesus vai te sustentar no meio dessa caminhada, no meio desse manto de mistério. Segura em Deus, confia em Deus, espera em Deus, porque Ele é fiel e justo. Só que o problema que eu vejo de Tomé aqui e dos demais discípulos é que Tomé teve coragem de falar. Ele olha para Jesus e a gente nem sabe o caminho. Mas peraí, Tomé, eu acabei de falar, espera eu terminar de falar. Segura. Orei hoje para Deus enviar alguém na minha vida. Eu já quero resposta amanhã. E se Deus estiver falando, eu estou trabalhando em você, te preparando para receber aquilo que eu tenho. Aleluia, Deus. Você quer uma verdade escancarada? Se Deus te entrega a bênção na época, no tempo que você quer, se torna maldição. Não é melhor esperar em Deus para ser bênção? Ah, mas Deus disse que eu ia ser pastor. Segura e espera. Se você for pastor antes do tempo, teu ministério vai cair. Segura. Agora eu sou obreiro da casa. Agora Deus vai me usar, Ele vai cumprir cada palavra que Ele fez a mim. Vou ser usado e não tem ninguém que passa por cima disso. Deus passa. E Ele te faz esperar. E se você ficar murmurando, Ele te faz esperar um pouquinho mais. Não é porque Ele é infiel e injusto, é porque Ele é muito justo. Porque Ele sabe e conhece o teu coração. Ele sabe que se Ele te entregar a bênção, você vai desviar. Eu posso falar? Se for para Deus te entregar a tua bênção e você desviar, você vai ficar sem bênção, mas vai entrar no céu. É melhor eu ficar sem receber aquilo que Deus falou acerca de mim, do que receber e desviar da presença de Deus. É melhor entrar no céu chorando, triste porque não aconteceu, porque eu não alcancei, porque eu não cheguei. Mas eu não vivi o propósito de Deus, mas eu vou estar no céu. Do que viver o propósito de Deus, do que ter a casa do ano, ter o carro do ano, ter a moto do ano. Eu vou falar, Jesus, ter o melhor ministério terreno, fazer o que quer e deixa de fazer aqui nessa terra, e chegar no último dia, Jesus olhar na nossa cara e falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Aleluia, Deus. Jesus, você disse que ia me usar. Eu preguei, eu cantei, eu fiz a obra, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu morei na casa que o Senhor me deu, mas o Senhor vai te olhar e falar assim: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Quem é você? Usou o nome de Jesus, mas estava fora do tempo. Pregou, mas estava fora do tempo. Orou, mas estava fora do tempo. Espera em Deus. E eu chamo a atenção dos irmãos para a prioridade da promessa. O início da promessa é maravilhoso. Você sonha, você projeta, você faz planos. Fala assim: Deus falou que vai fazer, então vou me preparar, né? Vai chegar, então vou me preparando aqui. Depois você começa a pensar no final e fala: vai ser tão lindo, vai ser maravilhoso viver isso. Mas o recado de Deus essa noite, para esse janeiro profético, é: suporta o meio da profecia, que ela vai se cumprir. Suporta mais um pouco, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que manhã é essa? Não é no outro dia que você quer, é daqui 10 anos, 5 anos, é debaixo do tempo da glória de Deus. É Ele que vai determinar o tempo do
seu sorriso, o tempo do seu ministério, o tempo de você viver a promessa que Deus te fez. Então suporta mais um pouco, espera mais um pouco. Glória a Deus, aleluia. Me lembro de Jeremias capítulo 1, versículo 4. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Aleluia. É tão profundo esse versículo. Não, mas Deus fez a promessa para mim ontem. Mas antes do ventre da sua mãe, antes do teu pai e da tua mãe pensar em te ter, Ele já te conhecia. O projeto que Ele te fala hoje, Ele já tinha conversado com Jesus antes. É assim que funciona. Aí no meio do processo a gente quer parar, chutar o pau da barraca e falar: oh Jesus, eu não aguento não, é muita calúnia, palavra contra. É gente se levantando contra o meu ministério. Estão falando que vai dar errado, Jesus. Estão falando que não vai acontecer, Jesus. E agora, Jesus, eu não dou conta. É onde o versículo 16, segundo, Jesus fez a promessa. Sabia que os discípulos iriam questionar. E Ele fala: então eu vou rogar ao meu Pai. Eu vou, mas tem outro que vai vir e vai te tomar. Ele que vai te ajudar a suportar. Você não está vivo hoje por causa da promessa. Está vivo por causa do Espírito Santo. É Ele que te impulsiona. É Ele que te guia. É Ele que te molda. Não, pregador, mas eu dou conta de sobreviver. Não dá conta não. Mas eu dou conta de avançar. Você não dá conta não. Até nos primeiros passos você pode dar os passos sozinho, mas no meio da caminhada tu precisa de ajuda. E deixa eu te falar, não é pecado pedir ajuda ao Espírito Santo. Não é pecado você dobrar seu joelho na sua casa, chorar na presença de Deus, falando: eu não aguento mais esperar o tempo para se cumprir essa profecia, Jesus. Eu não aguento mais esperar. O Senhor falou, por que não está acontecendo? Por que eu não estou vivendo isso? Por que eu não estou sentindo aquilo? O Espírito Santo é o único que pode acalmar teu coração. O Espírito Santo, o versículo aqui diz que o Espírito Santo não serve só para converter e falar rasgado na tua alma, falar que você está no pecado. Não é só isso, calma. O Espírito Santo é completo. Ele entende quando você não aguenta mais. Ele entende quando você não suporta mais. Ele entende quando você não consegue mais orar. Ele sabe quando você não consegue mais abrir um jejum. Ele sabe quando você não consegue mais olhar para o céu e falar: Jesus, eu te amo. Ou melhor, te amo, Deus. Ele sabe a hora que acaba as suas forças. Ele sabe a hora que Ele entra na situação. Basta nós colocar o que a gente sente pro lado de fora, tirar a armadura de Naamã e falar: Deus, eu não aguento, eu não suporto mais, faz o teu querer. Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ajuda. Não é vergonha pedir ajuda para o Espírito Santo. Foi Jesus que lançou a profecia para o Espírito Santo. Então abre a sua boca e pede ajuda para o Espírito Santo. Mas suporta para viver a promessa de Deus na sua vida. Mas suporta para viver aquilo que Deus falou acerca de você. E Jesus ainda disse, antes de ir embora: isso arde no meu coração, que se a gente crer nele, esperar nele, a gente vai fazer as coisas que ele fez e ainda muito mais. Você sabe o nível que Deus já te envolveu no meio da obra? Jesus quem disse, não sou eu que estou falando. O próprio Jesus olhou e falou assim: se vocês acreditarem, se vocês têm fé, esperança, espera, suporta, vocês vão fazer muito mais. Não é profecia de só uma casa, é a casa. Não é o carro, é o carro. Não é só mais um ministério, é o ministério. Se você esperar em Deus, meu irmão, Ele é fiel e justo para cumprir. Ele é fiel e justo para fazer. E essa palavra de Jesus, quando Ele fala assim: eu vou para o meu Pai, e lá tem muitas moradas,
vírgula, ele fala assim: ainda se não tivesse morada, não rasgar o verbo, ele ia fazer. Ele te ama tanto que se o seu ministério não caber aonde você está, se não tiver casa para suportar aquilo que Deus colocou na tua vida, vírgula, ele faz caber aonde ele quer, porque o dono do espaço é ele, o dono da glória é ele. Glória a Deus. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Se a profecia já foi lançada, não espera que se alguém da terra tentar impedir, falar, não vai dar certo, não tem condição, não vai, você não tem dinheiro para isso, você não tem sabedoria para isso, olha para a pessoa e fala assim: mas eu li um versículo que fala que ainda se não tivesse morada, vírgula, ele iria preparar o lugar. Então a promessa é cumprido, e pode ter certeza disso. Não tem pessoa na terra, não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno, não tem Satanás que vai impedir o que Deus já falou acerca de ti. Glória a Deus. E quando eu vejo Jesus lançando essa profecia, como eu disse no começo, a gente pensa no começo, depois a gente já pula para o final. Essa profecia se cumpre em Apocalipse, onde a igreja some. Mas a gente está em João, se cumpre em Apocalipse. Olha o tanto de livro que tem para frente. Quanto tempo já faz a promessa de Jesus? Não é mais de 2000 anos? Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando for o tempo de Deus, pode ser hoje, pode ser amanhã. Ou seja, essa profecia lançada de Jesus pode se cumprir agora, daqui 5 minutos, daqui 2 minutos. A trombeta pode soar e a igreja subir. Só que deixa eu te fazer uma pergunta, que essa pergunta foi feita a mim pelo Espírito Santo. Tu fica tão ansioso por causa do chamado, tu fica tão ansioso por causa da promessa, por causa da profecia que te lançaram, mas e sua intimidade comigo está como? E seu tempo comigo está como? Como que eu vou te entregar o fim da sua profecia se você nem conversa comigo? Deus é pai, ele não é amigo. Amigo tu pode conversar daqui 5, 20 dias, mas fica sem conversar com teu pai também. Posso falar? Deus é família, ele não é fora da tua família. E a gente só consegue dobrar joelho no chão para orar. Vou falar isso aqui, pastor, me perdoa, mas eu vou falar. É só quando o pastor pega o microfone e fala assim: Deus vai te usar. Aí tu chega em casa, meu Deus do céu, dobra o joelho e vai orar. Quem não chega em casa depois de uma quarta-feira, chega no culto, palavra pregada, você não sente nada, chega no teu quarto e vai orar. Só funciona com profecia? Só funciona com profeta de revelação? Você quer revelação, irmão? Vou te falar então. Pega esse daqui, ó. Tem um monte. 66 livros. Tem um monte de revelação aqui. Ah, mas eu vou esperar o profeta para mim ter certeza que é de Deus. Talvez Deus está te chamando pro íntimo e você não está indo. É, Deus, aleluia. Eu quero viver a palavra de Deus. Conversa com ele acerca disso. Porque o homem é usado para falar, mas a promessa ainda é Deus. Você não vai orar para o pastor Edson falando assim: a palavra tem que se cumprir. Não, ele falou, você tem que orar para Deus. Você tem que orar para Deus. É ele que vai cumprir. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele não está falando somente dele, ele está falando de pessoas que ele iria usar na tua vida. Ou seja, eu sou o caminho e uso caminhos para chegar até você. Eu sou a verdade e uso aqueles que manuseiam a verdade para falar com você. Eu sou a vida. Jesus bateu no peito e falou: eu sou a vida, mas eu uso ele e ela para profetizar vida na tua vida. Jesus é movido segundo o homem. Segura. Ah, mas o homem tem que falar e Jesus assina embaixo. Não, Jesus assina em cima já falando: fala isso e acabou. E o homem é responsável por abrir a boca e falar. Passou disso já não é de Deus. Passou disso já é do homem, já se torna carne. E quando Jesus falou verdade e vida, ele não está falando da carne, ele está falando do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas o janeiro profético falaram que eu ia ter a casa do ano.
A casa é na terra, mas a tua vida é no espiritual. Aleluia. O carro do ano, o carro é da terra, mas a tua vida é espiritual. Aleluia. O ministério tu usa para homens, para mulheres, para pessoas, mas o mistério do ministério é no espiritual. Verdade e vida espiritual. O caminho pode ser terreno. Eu posso profetizar muitas coisas, eu posso falar muitas coisas, mas quando chega na verdade e na vida, eu tenho que olhar para o céu. Ou seja, o céu trabalha em ligação com a terra. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. A palavra que Deus lançou para a tua vida, você vai viver ela na terra, mas você tem que saber esperar no céu. Você vai viver o propósito de Deus na terra, só que você tem que ter intimidade com o caminho, com a verdade e com a vida que está no céu. E quem é o caminho que ficou responsável para se cumprir essa palavra? O Espírito Santo. Versículo 16 de novo. Você tem que olhar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, profetizaram na minha vida, eu acredito, Espírito Santo, mas eu preciso que se conclua. Não no nome do pastor, não no nome do obreiro que pregou, mas no nome da verdade da vida, no nome de Jesus. Quem lançou a palavra foi Jesus. Quem fez a promessa foi Jesus. Quem vai te sustentar no meio dessa caminhada é Jesus. Quem vai te olhar e falar: você consegue, é Jesus. Quem vai te olhar e falar: você está errado, muda o teu caminho, é Jesus. Então não fique esperando o homem. Fala diretamente com Jesus. Olha diretamente com Jesus. Profetiza assim, fala que vai acontecer, mas é no nome de Jesus. Abre tua boca para profetizar, mas no final de cada oração, de cada profecia que você lançar, lembre do dono da profecia, lembre do dono da promessa. Vai acontecer, mas é em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu volto com a palavra lançada. Nesses versículos a gente caminha para o final. Jesus olha e fala assim: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou para o meu Pai, ninguém vai me impedir, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu envio o Espírito Santo, o Espírito estará com vocês até o final. Um Espírito que o mundo não pode receber. Você quer ver qual é o mistério? Quando Jesus fala o mundo não pode receber, Jesus não está falando a pessoa que vive no mundo. Não, pregador, peraí, você está pregando uma heresia. Não, calma aí que você vai entender. Quando Jesus usa o termo o mundo não vai receber, é quem não acredita em Jesus. Existe desviado? Não, existe mundano dentro da igreja. Ah, não, mas eu acredito na promessa que eu vou ser e quando for se cumprir eu volto para a igreja. Não sei que promessa que é essa. Segura. Tem promessa que alguém olha para você e fala que pode ficar do mesmo jeito aí, que vai acontecer, não tem problema. Que é Satanás que está usando essas pessoas. Usou a boca de Pedro, que era discípulo. Jesus olhou na cara dele e falou: para trás de mim, Satanás. Então segura. Você recebeu a promessa de Deus. É profetizado no nome de Jesus. Não pensa que é de qualquer jeito que vem. Não pensa que é de qualquer forma que você vai receber. Tu tem que aguardar, mas santo na presença de Deus. Você tem que praticar a santidade na presença de Deus. E essa profecia de Jesus está para se cumprir. Não adianta, eu não vou fugir disso. Já que Jesus mandou falar, eu vou falar. Antes de você pensar na profecia individual que Deus fez a você, que usou um profeta para falar contigo, pega essa primeira profecia para a sua vida e coloca como centro. Depois você fala mais ou menos assim: eu acredito na profecia que Jesus falou aos discípulos, que Ele vai buscar a sua igreja. Depois, a profecia que Ele lançou a mim, eu acredito nela. A sua profecia, aquilo que falaram acerca do seu respeito, tem que estar em segundo plano. O primeiro tem que ser a profecia do céu, que vai se cumprir diante da Bíblia. Ela vai se cumprir. Pregador, que dia, que hora, eu não sei. Somente aquele que está sentado no trono de glória.
Nem Jesus sabe o dia que vai acontecer, mas só o Pai. Então lá vai, segura mais um pouco a tua promessa, segura mais um pouco a tua profecia e foca na profecia de Jesus. Foca na profecia que a igreja vai subir, porque o caminho está estreitando cada dia mais. Aleluia. O caminho está ficando mais estreito, está apertando, não adianta. Tem coisa que a gente vai ter que deixar, irmão. Tem coisa que a gente vai ter que largar para trás, não vai ter jeito. E se for melhor largar a profecia individual para trás para viver essa da igreja, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Quantas pessoas estão abrindo sua boca e profetizando uma falsa profecia acerca da tua vida, e você tem dado crédito a isso, e você tem ouvido isso. Escuta o que a pessoa fala, escuta a profecia, chega na tua casa, abre a Bíblia e pergunta para Deus: é verdade, Senhor? Eu acredito ou não? Porque falso profeta engana até escolhido, falso profeta engana até pastor, diácono, presbítero e evangelista. Está dentro da Bíblia, Mateus, depois você lê em casa. Então a promessa que tem que se cumprir, que a gente tem que esperar com o coração sedento, é a palavra que Jesus falou: Ele vai, mas Ele vai voltar para buscar o seu povo. E já que é janeiro profético, eu vim aqui profetizar, por que não? Levanta a sua mão. Eu vou profetizar, pega se tu quiser. Se não quiser, vai para casa sem profecia, mas o ano de 2025, eu profetizo que a santidade vai passar no meio do povo. Eu profetizo que Deus vai arrancar a raiz velha que está fazendo mal à igreja do meio do povo. Eu profetizo que nesse ano Deus vai te levantar e vai te usar nessa terra. Eu profetizo que nesse ano Deus vai cumprir na sua vida cada profecia lançada acerca de você. Eu profetizo nesse ano que o Espírito Santo vai te preencher de uma forma sobrenatural. Ele vai te conduzir de uma forma sobrenatural. Vai ser feito o querer dele, não o seu. Então receba essa profecia em nome de Jesus. Irmão, não tem como. Se a gente não acreditar naquilo que Jesus falou, a gente não vai viver nada nessa terra. Então a igreja vai subir. O inferno, pessoas, profecias lançadas, querendo ou não, a igreja vai para o céu. E eu quero subir, pastor. Ainda que eu não cumpra meu ministério de missionário, de evangelista nessa terra, eu vou subir. Não adianta. Posso estar no meu quarto orando pelo ministério e Jesus me arrebatar. Tu pode estar assinando o contrato da casa, Jesus vai te arrebatar. Não adianta. Tu pode estar dando uma volta com o seu carro novo, bonito e cheiroso. Se for o tempo de Deus, Ele vai te arrancar e vai te levar. Não adianta. A profecia não dura até a sua morte, dura até a hora que Jesus voltar. Jesus amado. E tem pessoas que não vão provar do gosto da morte. Eu estou ouvindo nesses últimos dias que talvez seja a última geração. Se você for para a Bíblia, faz sentido. O caminho está mais estreito, a porta está mais estreita. E o que a gente está fazendo? A gente está esperando o profeta vir, abrir a Bíblia, pregar algumas palavras e falar: você vai conquistar tudo esse ano. Jesus te ama, você é lindinha de Jesus, você vai subir mesmo estando no pecado. É mentira, irmão, é mentira, não acredita nisso não. Agora se alguém te olhar e falar: sai do pecado, larga o pecado é errado, pratica a santidade, dê crédito a essa pregação, dê crédito a essa profecia, porque profecia que não é do céu vai te levar para o inferno, mas profecia que é do céu vai te arrancar e te colocar dentro do céu. Ah, Jesus! Ah, Jesus! Aleluia, Jesus! Eu gosto de pensar nisso. Tem muita gente que taca a lenha no filho pródigo. Segura, irmão, vou falar. O filho voltou, agora vai ter festa. O outro estava aqui e não aconteceu nada. Deixa eu te falar, sabe qual é a profecia que eu mais quero esse ano? É que Deus cata lá de fora o usuário de droga, que bebe, que cheira, que fuma, coloca dentro da igreja, de camiseta, sem camiseta, eu não sei. Pode estar se prostituindo, pode estar envolvido com o pecado, mas eu prefiro um que está aqui dentro, arrependido do pecado,
do que aquele bonito que fala que tem tudo. Daquele bonito que fala, ah, mas esse daí recebeu profecia de Deus e desviou. Abraça. Não, irmão, mas o que é isso? Eu recebi uma profecia que ia ser pastor. Eu não posso ficar abraçando qualquer um, não, senão pega mal pra mim. Vai pegar mal na hora que você for pro inferno. Abraça quem for na igreja. Eu acredito que isso é um mandamento de Jesus, porque está escrito: ama o teu próximo. Jesus falou, mas isso também é uma profecia, porque o amor de muitos iria se esfriar. Se eu não amo o irmão que está sentado do meu lado, vou viver profecia do quê? Egoísta. Porque ser egoísta é que as coisas que Deus te entrega, Deus não te entrega nada para você não, filho. Tudo que Deus te entrega não é para você não. Quer que eu te fale? Os filhos são herança do Senhor. Pedi e não recebeis, porque pedi mal. Está pedindo só para você, egoísta. Quebra esse ego, varão. Quebra esse ego, varão. Se quebranta na presença de Deus. Não, agora eu vou casar. Meu Deus, é minha mulher, não é nada teu, não, é de Deus. É meu esposo, não, é de Deus. Segura. Eu vou viver a promessa de Deus na minha vida, porque é minha. A profecia é para você, a palavra é para você, mas aquilo que se cumpre ainda é de Deus. Agora eu vou te falar o que cabe a nós, o que é para nós. Está lá em Gênesis. Quando você morrer, o teu pó vai voltar ao pó, porque do pó foste formado. É terra com terra, vai pro chão. Não tem ninguém mais santo aqui não. Rasgando o versículo, não tem ninguém aqui mais forte do que ninguém não. É todo mundo aqui dentro hoje de barro. Pó. E quem gosta de barro? Eu não gosto de barro, não. Se eu remo no barro, eu fico sujo. É assim que a gente pensa hoje em dia, né? A profecia é para se cumprir porque eu vou ser lindo na presença de Deus. Não. Não é barro. Não é pó. Para de achar que é o tal, que é achar que é a varoa linda de Jesus, a dona da profecia. Porque quando Jesus fala de profecia, de palavra profética, ele abaixa o nível e se coloca como discípulo, como filho. E ele fala: o maior no reino é o que está abaixo. Quer viver profecia? Quer que ela se cumpra? Abaixo. 7 mergulhos de Naamã, é para baixo. Não tem nada para cima. Zaqueu, desce depressa, é para baixo. Você quer receber? Quer que acontece? Abaixa o nariz. Abaixa o tupete. Tu não é ninguém. Eu não sou ninguém. Mas eu olho todos os dias do céu e... Deus, por que o Senhor me amou? Por que o Senhor me quis? Por que o Senhor viu em mim? Eu não mereço. Eu não posso. Aí foi a profecia que se cumpriu em João capítulo 3, versículo 16. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então a profecia que você tem que carregar com chamas no seu coração é a profecia que vai se cumprir. Você vai subir ao céu. Quando você dobrar seu joelho, ore primeiro para essa profecia. Ora para Deus te limpar, te purificar, para você poder subir. Aprenda a perdoar, aprenda a amar. Irmão, a gente tem que aprender isso. Depois você ora pela profecia que você quer viver nessa terra, que fizeram a você. Mas o mais importante é a gente subir tudo junto. Foi falado aqui hoje, não é placa de igreja. Aleluia. É a igreja. Porque que igreja vai subir cheia de pecado? E no 422 da harpa, no céu não entra pecado. Aleluia. Aí tem gente que quer a profecia, mas vive no pecado. Tu pode viver a profecia aqui na terra, que lindo. Mas se tiver no pecado, a tua profecia fica na terra, você se torna o pó. E no dia que Jesus for te julgar, ele vai falar assim: agora você vai para o inferno. Viveu a profecia, viveu o chamado, viveu, mas viveu da forma errada. Viveu pelo falso pão.
Aleluia. Então, irmão, suporta. Segura mais um pouco, vai acontecer. Espera mais um pouquinho em Deus. Aguarda mais um pouco em Deus, que vai acontecer, eu tenho certeza disso. Porque Jesus falou que ia acontecer, então vai acontecer em nome de Jesus. Gostaria que vocês colocassem sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado é o seu nome, papai, aleluia, glória a Deus. Eu acredito que todo mundo aqui já recebeu uma palavra profética. Aleluia. São 12 dias de culto, 12 dias separados ao Senhor, 12 dias onde homens de Deus sobem nesse altar e falam da palavra de Deus. Aleluia. Eu acredito que cada um vai ser usado de uma maneira, mas a profecia hoje para a tua vida não é nada terreno. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de graças, de poder e misericórdia, a tua igreja está reunida, meu Pai, para que se cumpra a profecia que o Senhor falou, para que se cumpra aquilo que o Senhor falou, que a igreja vai subir, que Jesus vai voltar, que Jesus vai cumprir cada profecia lançada. Mas Deus, seja feito o teu querer na nossa vida, seja feito o teu saber em nossa vida, Jesus. Antes da profecia vir, limpa o nosso coração. Aleluia. Nos desce com a terra santa, Senhor. O Pai, ara a nossa terra para que a gente possa receber a profecia e cumprir debaixo da tua graça, do teu poder, do teu amor. Oh Jesus, cumpra no nosso meio, cumpra em nosso coração o que o Senhor falou. Sim, Jesus. Mas Jesus, antes disso, nos limpe, nos purifica. O Espírito Santo toma nosso coração com glória, com fogo santo da tua presença. E a profecia dessa noite eu profetizo renovo. Renovo. Tu precisa de renovo para aguentar. Tu precisa de renovo para sobreviver. Tu precisa de renovo para avançar. Tu precisa de renovo para chegar até o fim. Tu precisa de renovo para suportar o que Deus falou. Tu precisa de renovo para suportar o ministério que Deus tem na tua vida. Tu precisa. E ainda que demore para se cumprir, Deus é contigo. Deus te sustenta. Ai, su querebadaia, sede medicaia, sorimaia, sou. Relevadara, xerebada, sui. Você quer parar por quê? Você quer desistir por quê? Sobideia, laia, su. Quem te chamou não fui eu? Já não te provei que eu sou Deus que cumpre na tua vida? Por que ainda desiste? Por que ainda não acredita? Não sou fiel e justo para cumprir a tua vida. Eu cumpro. E ainda se o homem passar na frente da minha palavra, eu tiro o homem, mas eu cumpro na tua vida. Eia, sou quereba na minha sebe. E Deus está mandando eu te falar. Você sabe que é contigo. Ele te guia, Ele te capacita, e Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai fazer na sua vida. Em mim, e se eu entender tudo tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. E o diabo
acontecer, vai se cumprir, mas espera em Deus. Pastor, agradeço a oportunidade. Jesus te ama, eu também te amo, o Senhor mora no meu coração. Conte comigo. Amém?